Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos do Brasil inteiro e também de outros países. Como eu gosto de fazer no começo do meu vídeo, dar um bom dia para vocês. Fico muito feliz de poder ter vocês me apoiando e eu gosto de desejar um bom dia para vocês. Bom dia a todos, a vocês aqui do Brasil, também de outros países que têm entrado em contato comigo através dos comentários. Fico muito feliz com isso, né? E gostaria de pedir a você que dê um joinha para mim, gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no meu canal e dizer para as testemunhas de Jeová que dá o dislike dos meus vídeos: vocês estão impedindo que outras pessoas tenham acesso à informação que você que dá o dislike deveria estar assistindo. Você está impedindo que outras pessoas tenham acesso a um material que vai alertar vocês contra essa seita maldita, essa seita maligna que é a Sociedade Torre de Vigia. E hoje eu fiquei muito feliz porque eu encontrei com uma pessoa que eu conheci criança e ele é filho de uma testemunha de Jeová, mas eu não vou falar o nome dele não, porque não sei como é que está a situação dele. E ele, apesar de não ser testemunha de Jeová, mas tinha sempre aquela insistência da mãe, né, para que ele, a mãe, das tias, né, para que ele tomasse uma decisão, para que ele se batizasse. E ele ficava sem saber como é que fazia. Mas de repente ele acordou para a realidade. Falou: opa, peraí, não, eu não vou tomar decisão nenhuma de ser testemunha de Jeová, não. Isso aí é uma furada. Eu vou trabalhar para mostrar para as pessoas o quanto que esse povo estão enganados, o quanto que essas testemunhas de Jeová estão enganadas, o quanto que esse corpo governante engana eles. Então, fiquei muito feliz de saber que esse menino que eu conheci garotinho, que eu conheci pequenininho, hoje ele já é um homem e tão inteligente. E a gente até vai ajudar um ou outro, ele vai me ajudar, vai passar para mim material, para mim fazer vídeos, e eu também vou ajudar ele no possível. A gente vai colaborar um com o outro. Fiquei muito feliz. Meu irmão, você sabe de quem que eu estou falando, né? Muito obrigado, viu? Fiquei feliz demais de encontrar com você. Meus irmãos, hoje eu vou fazer mais um vídeo. Hoje eu quero desmascarar mais uma doutrina equivocada das testemunhas de Jeová. Bom, as testemunhas de Jeová dizem que aqueles gigantes ou nefilins que existia nos dias de Noé, que existia na terra nos dias de Noé, era fruto de um casamento dos anjos que rebelaram contra Deus e as filhas dos homens. Mas eu vou mostrar que isso é mais um equívoco das testemunhas de Jeová. Por exemplo, os anjos que se rebelaram contra Deus, ali no Jardim do Éden, ali por ocasião ali da rebelião de Adão e Eva, os anjos que se rebelaram contra Deus não se casaram com ninguém. Isto é uma mentira da Sociedade Torre de Vigia. Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia, não sou eu que estou dizendo não. Veja o que a Bíblia diz. No livro de Judas, no versículo 6. Né? Porque Judas tem só um capítulo, né? Então é no versículo 6 de Judas. Diz assim: os anjos que não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu próprio domicílio, Deus os tem guardado sobre algemas eternas para o dia, para o juízo do grande dia. Então veja que aqueles anjos, eles não casaram com ninguém. Eles estão guardados em trevas, né, com algemas eternas, aguardando o juízo do grande dia. Agora também, meus irmãos, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: Deus
não poupou nem os anjos que pecaram, antes os precipitou no abismo de trevas reservado para o juízo. Então esses anjos, eles estão em um abismo de trevas, em algemas eternas, aguardando o juízo final. Esses anjos não se casaram com ninguém. E Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 36, diz que anjos não morrem e nem casam. Então, mostrando aqui mais uma mentira da torre de vigia. Na verdade, quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Então, há uma pergunta: quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Mas se esses filhos de Deus não são os anjos, então quem são? Olha, não existe um texto bíblico que diz que anjos desceram do céu e casaram com seres humanos. Até porque isso é mais uma história de conto de fada, né? Isso é coisa de história da carochinha. Eu acho que esse corpo governante andou assistindo muito o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ali tinha cuca, boitatá, saci pererê, esse tanto de coisa, e eu acho que o corpo governante andou assistindo muito isso, porque essa história de falar que anjo casou com seres humanos é coisa de quem acredita nessas historinhas, né? Veja, agora vamos ver quem são os filhos de Deus. Vamos ver direitinho aqui quem são os filhos de Deus. Os filhos de Deus é a descendência de Sete. A descendência de Sete era uma descendência de pessoas de fé, pessoas que acreditavam em Deus. A descendência de Sete é que era os filhos de Deus. Veja quem era a descendência de Sete. Enos era descendente de Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz que Enos foi o primeiro ser humano a invocar o nome de Deus. Então, Enos era da descendência de Sete. Outro que era da descendência de Sete, Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que Enoque andou com o verdadeiro Deus. Andou com o verdadeiro Deus. Tanto é que Deus amava Enoque, que Deus não permitiu que Enoque passasse pela morte. Deus o tomou para si sem que ele passasse para a morte, pela morte. Outro descendente de Sete, Noé, o único homem justo, a única pessoa que Deus se achou justo, que Deus achou ele justo naquela geração pervertida ali. Então veja que a descendência de Sete era uma descendência que tinha fé em Deus. Então esses eram os filhos de Deus. Agora, quem era as filhas dos homens? As filhas dos homens era a descendência de Caim. A geração de Caim era uma geração má. Exemplo, Lameque, tataraneto de Caim, foi o primeiro ser humano a tomar para si 2 esposas. Lameque, esse tataraneto de Caim, ele tinha o instinto assassino do seu tataravô, Caim. Tanto que Gênesis capítulo 4, versículo 23, ali Lameque diz que matou um homem porque o feriu e matou um rapaz porque te pisou. Então, a descendência de Caim era uma descendência má. Então, as filhas dos homens era a descendência de Caim. Agora, preste bastante atenção, meus irmãos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que naquela ocasião havia gigantes na terra.
gigantes ou nefilins. Mas a Bíblia não diz que eles eram filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, não. Eu vou mostrar por quê. Veja que a Bíblia não diz isso. Até porque, enquanto as testemunhas de Jeová dizem que aqueles gigantes ou nefilins eram homens maus, que faziam covardia com as pessoas, maltratavam as pessoas, igual tem naquelas publicações deles, os nefilins pegando no pescoço das pessoas, sufocando as pessoas. Ao contrário disso, a Bíblia diz que os filhos desses filhos de Deus com as filhas dos homens, ao contrário do que as testemunhas de Jeová dizem, eles eram pessoas de renome. A Bíblia diz que esses filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens eram pessoas de renome, eram pessoas importantes. Segundo o que diz o dicionário Aurélio, uma pessoa de renome é uma celebridade, né? Uma celebridade. Uma pessoa de renome é uma pessoa famosa, afamada, renomada. Isso não combina com a personalidade dos nefilins ou gigantes. Então vejam, meus irmãos, que há um equívoco muito grande aqui. Eles dizem que os nefilins eram pessoas más, que matavam, que faziam covardia com os outros. Então, esses nefilins não eram, então, os filhos desses filhos de Deus com as filhas dos homens. Porque, segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 4, parte B, os filhos de Deus com as filhas dos homens eram pessoas de renome, celebridades, pessoas afamadas, eram pessoas importantes, entendeu? Então, vemos aqui que aquele casamento que a torre de vigia afirma que foi de anjos rebeldes com as filhas dos homens, foi na verdade dos descendentes de Sete com as descendentes de Caim. E que os filhos desse casamento não foram gigantes, e sim pessoas de renome, pessoas afamadas, celebridades, pessoas importantes. Então vemos aqui mais uma mentira da torre de vigia. Entre tantas, né? Agora, por que as testemunhas de Jeová não pesquisam? Aí fica a pergunta, né? Também, mesmo que as testemunhas de Jeová pesquisassem, não adianta, mesmo que elas lessem a Bíblia, se elas vissem que uma coisa está errada, e elas falaram para aqueles anciãos, os anciãos dão outra desculpa, e eles acreditam em tudo. Tudo que aqueles anciãos falam ali, as testemunhas de Jeová acreditam. Então é isso aí. Mais uma mentira da torre de vigia que foi desmascarada.